Pessoal, boa noite, graça e paz a todos que estão aqui na live e a todos que estarão assistindo essa palavra de hoje. Hoje, 26 de setembro de 2025, pela graça de Deus, estamos nós aqui mais uma vez para estudar a palavra e daqui a pouco orar também. O tema de hoje, o estudo de hoje é continuando o estudo do livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e hoje a terceira lição, capítulo 1, 15, versículo 15 a 23. Já temos aí duas lições gravadas desse capítulo, a primeira do versículo 1 ao 4 e a segunda do versículo 5 ao 14, e hoje o terceiro estudo do capítulo 1, versículo 15 e ao 23. Queridos, o que será que o apóstolo está procurando trazer para a igreja de Éfeso, que se aplica a nós também como igreja de Deus? Ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, mas essa carta não é só para a igreja de Éfeso. A mensagem é para a igreja de Deus no Brasil e no mundo, é para a igreja de Deus em todas as eras. E qual é a terceira mensagem desta carta que a gente vai estudar hoje? Primeiro vamos fazer um contexto dessa epístola mais uma vez. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso, provavelmente em Roma, por volta dos anos 60, 62 depois de Cristo. O capítulo 1 abre exaltando as bênçãos que o povo cristão, as bênçãos espirituais que temos em Cristo como povo de Deus. Em seguida, nesse estudo de hoje, ele passa a orar pela igreja, e essa oração é fundamental, pois revela o desejo do apóstolo Paulo de que os cristãos pudessem compreender profundamente a riqueza espiritual que todos nós possuímos ou já possuímos em Jesus Cristo. Então, Paulo chega a orar para que a visão da igreja, os olhos espirituais, a visão espiritual de cada cristão fosse aberta, para que pudesse entender quem nós somos em Cristo, as riquezas que nós temos, o poder que nós temos, a grandiosidade que Deus coloca à disposição de cada um de nós. E hoje a gente vai ver mais um pedaço dessa história nesse capítulo, nesse versículo 15 a 23. A estrutura do texto de capítulo 1, versículo 15 a 23, a gente pode dividir em três partes. O versículo 15 e 16, ele ora ação de graça, ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus por duas coisas. Primeiro, pela fé dos irmãos da igreja de Éfeso. E a segunda coisa, ele agradece e ele ora pelo amor que esses cristãos tinham. Então, ele destaca aí no versículo 15 e 16, ele ora agradecendo pela fé e pelo amor que aqueles irmãos tinham para com Deus. Fé nos liga no vertical. Fé resulta do meu e do seu relacionamento com Deus no campo vertical. Nós e Deus. E amor já é a manifestação nossa no campo horizontal. Aí já é meu relacionamento, nosso relacionamento com os outros irmãos, com as outras pessoas. E o apóstolo Paulo estava destacando essas duas coisas. Fé, ou seja, o relacionamento espiritual que eles tinham com Deus, a conexão que eles tinham com Deus. E a segunda coisa, a conexão que eles tinham com as outras pessoas, com os outros irmãos. Ou seja, o amor, o relacionamento, a preocupação com as outras pessoas. E aí a gente já começa a perguntar, como é que está a nossa fé e a nossa conexão com Deus? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Será que podemos ser elogiados, como Paulo elogiava a igreja de Éfeso aqui, pelo relacionamento que eles tinham com Deus? Quanto eles oravam, quanto eles liam a palavra, quanto tempo eles gastavam com Deus, ouvindo e crendo e buscando conhecimento em Deus. A segunda coisa, o amor que eles tinham para com as outras pessoas e para com os outros irmãos. Então a gente já pode começar a nos questionar aí como é que está nosso relacionamento vertical com Deus e como está o nosso relacionamento horizontal com as outras pessoas. O segundo assunto desse texto que vamos estudar hoje, do 15 a 23, ele ora pedindo iluminação espiritual. Paulo ora para que aqueles cristãos
recebesse sabedoria, conhecimento e compreensão das riquezas e do poder de Deus. Então, a segunda coisa desse tema é iluminação espiritual. Precisamos de iluminação espiritual, precisamos de visão espiritual, precisamos de olhos abertos para compreender, para ter sabedoria, conhecimento, para compreender as riquezas, tudo aquilo que Deus tem para nós, o poder que Deus disponibiliza para a igreja, para o povo de Deus e para cada um de nós. E o terceiro assunto que ele trata desse trecho aí do 15 ao 23 é a glorificação de Jesus Cristo, a exaltação de Cristo. Cristo morreu, mas ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e o colocou acima de todo o poder, de todo o principado. Jesus tem todo o poder, está acima de Satanás, de seus demônios, de todo o poder das trevas, de todo o poder humano, de todo o governo humano. Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. E, para concluir, ele diz que, além de Jesus Cristo ter todo o poder e estar acima de tudo e de todos, ele foi colocado como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, a igreja de Deus, o povo de Deus, é um corpo na terra, cuja cabeça é Jesus Cristo, como fosse uma metáfora de um corpo, e um corpo enorme, chamado igreja, onde a cabeça que comanda esse corpo é Jesus Cristo. Então, é uma visão extraordinária desses versículos do 15 até o 23, e a gente vai aprofundar agora um pouco mais desses assuntos. Vamos agora verso a verso. O versículo 15 e 16, ele destaca a fé e o amor dos Efésios. Como eu já falei, Paulo reconhece a fé em Cristo e o amor pelos santos como marcas verdadeiras da vida cristã. Portanto, fé e amor têm que ser marcas verdadeiras que identificam a vida de um cristão. Isso mostra que a vida cristã autêntica, ela é marcada por... A vida cristã autêntica, ela é marcada por amor, por fé e por amor. E é isso que Paulo está destacando no versículo 15 e 16 do capítulo 1 de Efésios, é a fé e o amor que esses cristãos tinham em Deus, como eu já falei aí na introdução. Então, ele reconhece a fé que essa igreja tinha em Cristo, em Deus, e o amor que eles tinham pelos santos. E aí Paulo diz, ele destaca que isso são marcas verdadeiras da vida cristã. Isso mostra que a vida cristã autêntica é marcada por, primeiro, relacionamento vertical, ou seja, o seu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. Isso é fé em Cristo, é o nosso relacionamento, é quanto tempo gastamos com Deus, é nossa conexão com o céu, é ligação com Deus 24 horas, é oração, é meditação, é tempo de oração, a sós com Deus, em nossa casa, onde estivermos, sim, mas também é oração, trabalhando, caminhando, é a mente voltada para Deus, é uma fé que nos conecta com o céu. E é isso que ele está dizendo. Primeira coisa, ele está enaltecendo o relacionamento vertical que essa igreja, que esses cristãos tinham com Cristo, através da fé. A segunda coisa, o amor ao próximo, que daí vai demonstrar o relacionamento horizontal. Portanto, queridos, vida cristã autêntica, ela é marcada por relacionamento vertical, nós e Deus, através da fé, e relacionamento horizontal, nós e as outras pessoas ao nosso redor. E o apóstolo João, lá na carta de 1 João, ele fala que não adianta dizer que a gente ama a Deus se a gente não ama o irmão. E o apóstolo diz, como é que vai dizer que ama a Deus se não ama o irmão que vê? Então, não existe cristianismo, não existe vida cristã autêntica sem, primeiro, relacionamento com Deus, fé, obediência, comunhão com Deus, e segundo, relacionamento horizontal, amor com o próximo, preocupação com o próximo e relacionamento com o nosso próximo. Então, é o primeiro item que ele destaca aí nessa parte do versículo 15 e 16. Agora, o versículo 17, ele destaca a oração que ele faz pelos cristãos de Éfeso para que Deus desse a eles espírito de sabedoria e revelação.
É o que está no 1,17. Paulo pede que Deus dê aos cristãos espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e de revelação. E é bom prestar atenção que esses cristãos já eram salvos, já tinham sido convertidos pelo Espírito Santo, já estavam selados pelo Espírito Santo. No estudo anterior, nós vimos, termina falando do selo, através do Espírito Santo, que eles foram selados pelo Espírito Santo. Mas mesmo sendo cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, Paulo está orando para eles receberem espírito de sabedoria e revelação. É uma capacitação sobrenatural muito maior do que a conversão, do que ter o Espírito Santo. É receber capacitação sobrenatural do Espírito de Deus, receber espírito de sabedoria e revelação para entender as coisas espirituais. E é isso que Paulo está orando no versículo 17. Paulo pede que Deus dê aos cristãos espírito de sabedoria e revelação, para que cada um de nós possa avançar no pleno conhecimento de Deus. E aqui não é um pedido por mais do Espírito, pois eles já possuíam um Espírito, como está lá no versículo 13, que eu acabei de falar, já eram selados pelo Espírito Santo. Mas aqui é um pedido para uma ação contínua do Espírito, trazendo discernimento, revelação e entendimento profundo de Deus. Conhecer a Deus é mais do que informação, é relacionamento que transforma, é relacionamento transformador, que muda a vida da pessoa. E é isso que Paulo estava orando pela igreja de Éfeso. Agora, olha o versículo 18. Ele continua nesse mesmo assunto. E ele acrescenta, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Ele continua, eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Olhos espirituais, não basta só ter olhos espirituais. Assim como nós temos olhos carnais, também através do Espírito Santo e do nosso espírito, e o Espírito iluminando no nosso espírito, no nosso homem interior, temos os olhos espirituais, olhos do coração olhos espirituais. Mas Paulo está dizendo que estava orando para que esses olhos espirituais pudessem ser iluminados, para que pudéssemos compreender 3 verdades que ele cita nesse versículo. Primeiro, a esperança da nossa vocação. O que é isso? Compreender a certeza da vida eterna, da salvação e da nossa herança em Cristo. Primeira coisa, que vocês entendam o que significa nascer de novo e se tornar cristão e um filho de Deus, o que significa ter o nome escrito no céu. E foi isso que Jesus falou para os discípulos, quando eles saíram pregando o evangelho e fazendo milagre, curando enfermos, expulsando demônio e fazendo coisas extraordinárias, e eles chegam maravilhados lá em Lucas 10, e Jesus fala, não vos maravilheis apenas pelos milagres que vocês estão fazendo, pelos demônios serem sujeitos, pelas pessoas serem libertas, mas alegrem-se muito mais pelo nome de vocês está escrito no céu. O que ele estava dizendo com isso? Vocês não têm ideia da grandiosidade de ser uma nova criatura, um filho de Deus com o nome escrito no céu, porque quem tem um nome escrito no céu é herdeiro de Deus, é herdeiro de Jesus Cristo, vai ser abençoado na terra, mas também herdeiro de tudo que Deus tem no céu. Portanto, somos herdeiros das coisas de Deus na terra, mas somos herdeiros das coisas espirituais de Deus no céu. E é isso que ele está orando aqui, que Deus iluminasse os olhos do coração, o homem interior, os olhos do nosso homem interior, para que pudesse compreender a esperança da vocação, a esperança da escolha, a esperança da salvação, de se tornar um filho de Deus. Segunda coisa, para que eles compreendessem as riquezas da glória da herança dos santos. O que é isso? As riquezas da glória, da grandiosidade da herança que os santos possuem. Quem se torna filho de Deus é herdeiro de tudo que Deus tem. E muitos cristãos não entendem isso, vivem como filhos de Deus e vivem como peregrinos na terra. Vivem na terra como, em vez de ser filho, vivem como escravos. Vivem como gente que parece que nem é de Deus. Por quê? Visão fechada. Visão fechada. Eu já estou salvo, eu tenho Jesus, está bom demais. E para por aí na vida espiritual e não avança e não entende que Deus tem riquezas extraordinárias, porque nós temos herança, nós somos filhos de Deus, herança dos santos, herança dos filhos de Deus. O que é isso? O valor, a grandiosidade que o povo de Deus possui, o poder que possui, as riquezas que possui. Somos herdeiros de Deus, temos herança.
Herança aqui na terra e herança no céu. A igreja, o povo de Deus, precisa entender isso. Terceira verdade que ele quer que a gente aprenda desse versículo: a suprema grandeza do seu poder. Ou seja, que a igreja pudesse entender a grandeza do poder que está sobre a igreja. Ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. E depois ele disse assim: todo poder, lá em Marcos 15, todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide em meu nome, curai os enfermos, pregar o evangelho, expulsai o demônio, libertai, faça o mesmo que eu fiz. Ou seja, Paulo está tentando mostrar para a igreja de Éfeso a grandeza do poder que está dado à igreja na terra. A igreja está na terra para fazer o mesmo que Jesus Cristo fez quando estava na terra. E se não fazemos, é porque ou nossa fé é pequena, ou porque nossa visão é pequena e a gente não enxerga. Os olhos do coração tá obscuro, não está iluminado para entender a suprema grandeza do poder de Deus que opera em nós. E que poder é esse? É o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. Já está provado aí a grandeza desse poder. Que poder que é esse? É o mesmo que ressuscitou Jesus no terceiro dia e o assentou acima de todo poder no céu e na terra. É esse mesmo poder que está à disposição da igreja. Agora, olha o versículo 19 e 20. Ele reitera: é o poder de Deus que manifestou na ressurreição de Cristo. Paulo destaca nesses dois versos o poder incomparável de Deus que se manifestou na ressurreição e na exaltação e glorificação de Jesus. Portanto, esse poder não é teórico, é um poder eficaz que já está atuando na vida de cada cristão. Atuou na vida dos apóstolos, atuou na vida da igreja primitiva e vem atuando na igreja cristã em todos os séculos. E chegou até a igreja dos nossos dias, a igreja do século XX. É o mesmo poder que está aí à disposição da igreja. Não é um poder teórico, mas é um poder real, eficaz, que está à disposição daquele que crê. Por isso ele disse, quem crê, os que crê farão os sinais que eu fiz, farão os milagres que eu fiz, Jesus falou, e farão milagres maiores do que o que eu fiz, porque eu vou para meu Pai, mas vou estar com vocês todos os dias e até a consumação do século. E último, versículo 21, caminhando para o final, os penúltimos, tem o 21, depois o 22 e 23. O 21, a autoridade e poder que Jesus recebeu, está aí no versículo 21. Cristo foi exaltado acima de todo domínio, de toda autoridade e de todo poder. É o que está escrito no versículo 21, que Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus e colocou ele, deu um poder a ele, um nome a ele, uma autoridade a ele, que ele está acima de todo domínio, no céu e na terra, de toda autoridade e de todo poder que existe, tanto no céu, na terra, como debaixo da terra, no inferno, aonde for. Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. E esse é o Jesus que cuida de você. Esse é o Jesus da igreja. Esse é o Jesus que salvou a mim e salvou a você. E esse é o Jesus que diz para mim e você: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E agora, concluindo, versículo 22 e 23. Esse Cristo, esse Jesus que tem todo esse poder e essa autoridade, ele é o cabeça da igreja. É o que está escrito aí no versículo 22 e 23. Deus sujeitou todas as coisas a Cristo e o constituiu como o cabeça da igreja. Portanto, a igreja é descrita como o corpo de Cristo. E Cristo é a plenitude que enche tudo em todos. Ou seja, Cristo, ele completa a vida da igreja na terra. Portanto, Cristo é a cabeça da igreja. É aquele que comanda a igreja. É como um corpo, queridos, que um corpo sem cabeça não existe. É a cabeça que comanda o nosso corpo. A parte mais importante do nosso corpo está na cabeça. É a cabeça que comanda tudo. É verdade que o corpo executa as ordens da cabeça, mas as ordens e o discernimento, e o que é para fazer, o que não é para fazer, que para o nosso corpo parte da nossa cabeça, do nosso cérebro. E a cabeça e o cérebro da igreja é Jesus Cristo. Não é o Papa, não é o pastor, não é o homem. A cabeça da igreja é Jesus Cristo. Isso precisa ficar bem claro. Precisa ficar bem claro. Tem muita gente hoje que em muitos lugares, o cabeça não é mais Jesus.
o cabeça é um líder. Irmãos, cabeça da igreja, o cabeça da igreja não é um homem. Todos nós somos corpo. Todos nós, pastores e liderados, fazemos parte do corpo. O cabeça é simplesmente e unicamente Jesus Cristo. Caminhando para a conclusão. Temas centrais desse estudo de hoje. Oração e intercessão. Paulo intercede para que os crentes cresçam no conhecimento de Deus, mostrando a importância de orar para amadurecimento espiritual um dos outros. Outra coisa, crescimento espiritual. Não se trata de apenas crescimento do intelecto, mas revelação dada pelo Espírito Santo. Outro tema, esperança e herança. O cristão tem um futuro glorioso aqui na terra e no céu, garantido através de Jesus. Quarto tema, o poder de Deus que é dado à igreja. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o que está agindo na vida da igreja e na vida de cada cristão. Quinto tema desse assunto, a supremacia, a grandeza e a glória de Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. E o sexto item, a igreja é o corpo de Cristo. A identidade e a missão da igreja só faz sentido quando ela está debaixo da direção de Cristo, que é a sua cabeça. E agora, conclusão. Qual é a prática, as aplicações práticas para nós desse ensino? Vida de oração que precisamos ter. Uma vida que busca conhecimento de Deus através da intimidade, da oração e da leitura da palavra. Esperança viva. Cristãos que lembram que têm uma herança garantida e que Cristo nos fortalece em meio às lutas e batalhas. Outra coisa, confiança no poder de Deus. Não precisamos viver com medo, pois o mesmo poder que ressuscitou Jesus está à nossa disposição. Outra coisa, aprender que precisamos ser submissos a Cristo. Reconhecer que Ele é o cabeça. Significa que precisamos viver debaixo da sua direção e da sua autoridade. E a unidade da igreja. Assim como um corpo precisa estar unido, cada membro tem valor e função no corpo de Cristo, mas é Ele quem sustenta e vivifica a todos nós. Então, queridos, esse é o resumo desse estudo de hoje, e que a minha oração é que o Espírito Santo, que Deus tenha falado com você através dessa palavra de hoje. Vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração. Esse estudo, o resumo estava postado aqui no grupo. Quem precisar, aí, estiver ouvindo no canal do YouTube e precisar, é só pedir para a gente, ou nos telefones, ou no e-mail da nossa rede social, que a gente manda para vocês o resumo desse estudo. Tá bom? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por trazer essas revelações tão profundas do que é ser cristão e tudo aquilo que o Senhor tem à nossa disposição, do crescimento espiritual que precisamos ter, da revelação, da visão espiritual, da herança que temos, do poder que temos, da grandiosidade de Jesus, da glória, da majestade, do domínio, do poder que Ele tem, possui, e poder que Ele deu à igreja, e mais que isso, Ele é o cabeça da igreja. Pai, que cada um de nós, que cada irmão, que cada líder, que cada igreja no Brasil possa se voltar para essas verdades e possamos compreender o quanto o Senhor quer nos usar, o quanto o Senhor quer nos abençoar, o quanto o Senhor quer nos ensinar, o quanto o Senhor quer que a gente cresça em todos os aspectos. Eu oro pelos que estão aqui, eu oro por aqueles que estarão assistindo essa mensagem no futuro. Pai, continua falando ao nosso coração, continua abrindo a visão de cada um que estiver estudando e ouvindo essa palavra. Senhor, fala conosco, continua falando, continua tocando e continua abrindo os nossos corações, que possamos, a partir de hoje, buscar, entender que o Senhor deseja que tenhamos uma vida vitoriosa, cheia de bênçãos, cheia de vitória, mesmo em meio a batalhas, a lutas, porque em Cristo somos mais que vencedores. Eu oro por cada um e agradeço por esse privilégio em nome de Jesus. Amém e amém.